Bem, minha gente, estou aqui com meu querido amigo Sérgio de Carvalho Pachá, que é escritor, tradutor, filólogo, lexicógrafo, gramático, dicionarista, enfim, uma pessoa que está ambientada à alta cultura da língua portuguesa. E, assim, o intuito desse bate-papo é, antes de tudo, falar um pouquinho da iniciativa que o Instituto Angélico vai levar adiante agora, que é o curso chamado A Língua Absolvida, que tem como objetivo principal ensinar a norma culta para nós brasileiros, para muitos de nós que a vão perdendo continuamente. Então, assim, o curso consistirá, depois nós vamos falar sobre isso a miúde, em solucionar questões vernáculas do português e, para tanto, vamos aludir à gramática, vamos aludir aos grandes escritores da língua, aos grandes poetas, enfim, todos aqueles que usaram a língua virtuosamente. Então, eu passo a palavra ao meu amigo Pachá, indagando primeiramente dele aqui nesse bate-papo informal, qual é a importância da gramática para, vamos dizer assim, a aquisição da norma culta por parte das pessoas, do povo. O conhecimento de gramática, a gramática é um instrumento, é uma sistematização dos fatos da linguagem. A gramática não é uma criação a priorística. Um belo dia um sujeito entrou no escritório dele e disse: agora eu vou criar uma gramática. A gramática é uma condensação dos fatos que já existem na língua, nos falantes da língua. É claro que a língua pode ser falada de várias maneiras diferentes, de vários níveis. É mais ou menos como roupa. A roupa que nós vestimos para bater papo à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas não é a mesma que a gente veste para ir à praia, por exemplo, ou para ir a um velório, ou para ir a um casamento, não é? São estilos diferentes, são finalidades diferentes. A língua também tem suas diferentes finalidades, seus diferentes estilos, do estilo mais formal ao estilo mais informal, que é o coloquial relaxado. Isso para não falarmos de outros níveis de linguagem que não são aceitáveis entre pessoas bem nascidas e bem criadas, que eventualmente se usam em circunstâncias especiais, geralmente com alta carga emocional. Então, o que é o estudo da gramática? A gramática é a sistematização dos fatos da linguagem falada pelas pessoas educadas, pelas pessoas que aprenderam o português educado, o português culto, o português literário, que não significa absolutamente um português rebuscado. É um português harmonioso, capaz de, sendo necessário, explorar todas as virtualidades que a língua oferece, todos os recursos que a língua oferece. Não sei se você concorda comigo, meu caro amigo, muita gente hoje tem da gramática a impressão de que se trata de uma camisa de força, ou seja, de algo mais ou menos arbitrário que inibe a liberdade das pessoas no falar. Eu lembro aqui, você sabe muito bem, que na Idade Média havia o trivium, que na verdade era basicamente o trivial que se deveria aprender, que as pessoas cultas deveriam aprender para alçar-se ao padrão da alta cultura de todos os tempos. E o trivium consistia primeiramente na gramática, que era o DNA do idioma, depois na retórica, passava a ser a retórica, que é o bem falar da língua, ou seja, a capacidade de expressar-se, seja por escrito, seja oralmente, de maneira virtuosa, e por fim a dialética, com um braço na lógica, que é a capacidade de raciocinar bem, pontuando os argumentos. Exato. Então, assim, hoje no Brasil, dada a nossa quase natural, entre aspas, informalidade, tem-se da gramática uma má impressão, ou seja, uma impressão de que se trata de uma camisa de força. Mas um dos problemas que decorre disso, não sei se também você está de acordo comigo nisto, é que as pessoas vão chegando a uma informalidade tal que já não falam o idioma português na sua estrutura sintática elementar, já é algo macarrônico. Mas isso fosse só o problema, não seria tão grave. Mas
para alcançar a alta cultura, para as instituições políticas também, e assim, para as relações que fazem do país uma nação, isso é muito degradante. Não sei se você concorda comigo, o que você tem a dizer. Concordo inteiramente. Eu vejo a gramática, a função da gramática é semelhante à função de um cordel que prende um papagaio de papel, também chamado uma pipa, não é? Que é justamente aquele cordão que prende a pipa, o papagaio, à mão de quem o empina, que faz com que ele suba e voe. Porque sem aquilo o papagaio não é empinado. O máximo que pode acontecer é uma lufada de ar levar embora, mas o brinquedo perdeu sua razão de ser, desapareceu. A gramática mantém a língua dentro de uma norma comum. O que faz a gramática? A gramática, uma boa gramática, é sempre um fato que existe a partir de outro fato, não é algo feito a priori. O fato anterior qual é? É a linguagem, quer a linguagem escrita, quer a linguagem falada. Agora, a linguagem escrita ou a linguagem falada de pessoas que usam bem da língua. E o que é usar bem da língua? Duas coisas. A primeira, de ordem normativa, que é o domínio propriamente dito da gramática, ou seja, seguir as normas morfológicas, as normas sintáticas, normas morfológicas, como é que se faz o plural dos substantivos? Norma sintática, como se faz a concordância do verbo com o sujeito. Haverá sempre concordância. Há casos em que não há concordância, há casos de verbo sem sujeito e uma quantidade enorme de casos desses e de outras espécies, de outros domínios, por exemplo, o uso de preposições, que a gramática trata. Mas a gramática não inventa. A gramática vai ver como é que os bons escritores fazem isso, como é que os bons escritores se servem da língua, como é que os bons escritores escrevem uma frase ou constroem um período, que é uma sucessão de frases encadeadas, formando um sentido completo, não é? E também nada impede que se faça uma gramática da linguagem oral. E há anos atrás, há bem uns 30, 40 anos atrás, o professor Celso Cunha, que foi catedrático de língua portuguesa da atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolveu um programa interessantíssimo, que era uma série enorme de entrevistas para, a partir daquela língua falada em conversas, inferir-se uma entidade abstrata, seria a norma culta. Ou seja, como as pessoas educadas falam quando estão falando. E o interessante é que, para que esse projeto não perdesse a autenticidade, por definição, os professores de português estavam de fora. Eu jamais fui entrevistado no projeto da Norma Culta. Meus colegas que estavam fazendo as entrevistas também estavam fora. Eles podiam entrevistar, mas não serem entrevistados, porque eram professores. Ou seja, na verdade, a gramática ela não é uma camisa de força, de modo algum. E nem é algo arbitrário que nasce de ser autocausado, como a autocriação de si própria, ou seja, ela tem uma funcionalidade normativa, mas a partir de algo que já está posto ali, e que é a língua. É a língua que é o ponto de coesão social primeiro, talvez, numa sociedade Sim, claro. de identidade, o ponto de identidade principal. Mas é evidente, e esse ponto que você está mencionando agora, eu acho de importância fundamental. O Olavo Bilac, que não era gramático, mas era um grandíssimo poeta, era um homem que tinha um senso excepcional da língua portuguesa e usava como poucos usaram. Certa feita, alguns anos antes dele morrer, ele fez uma conferência aos jovens, aos adolescentes de um colégio tradicional de Juiz de Fora, sobre a língua portuguesa e sobre o dever cívico de conhecer e de usar bem da língua pátria. E, a alturas tantas, ele disse uma coisa espantosa. A morte de uma nação
começa sempre pelo apodrecimento de sua língua. A partir do momento que o Império Romano, o poder central aglutinador de Roma, cessou de existir por obra das invasões bárbaras, o Império Romano se esfacelou. Se esfacelou como? Evidentemente, primeiro que tudo, num plano jurídico, político e militar. Mas a imediata consequência disso foi o desaparecimento da norma culta do latim. O latim culto deixou de ser falado e, a partir daí, cada diferente região começou a falar a sua maneira e daí se originaram as línguas e dialetos românicos. Mas, nessas alturas, já não existia mais uma nação chamada România, que era a totalidade do Império Romano. Ou seja, a gramática, que tem como referência primeiro o idioma, que é anterior a ela, num certo sentido, um dos pontos de unificação da identidade nacional. Agora me permita, já que você contou essa história do Olavo Bilac, ocorreu-me aqui para quem não sabe, que você me disse que ele fez esse curso em Juiz de Fora. Foi uma conferência que ele fez. É uma conferência. Para quem não sabe, o Olavo Bilac foi um inimigo do governo florianista e foi a Juiz de Fora como que quase corrido, né? Ele estava em Minas. Quase fugido, saído daqui do Rio de Janeiro. Ele e muitos outros. E muitos outros. E há uma curiosidade que consta de sua biografia, que é muito engraçada, que estando em Juiz de Fora, certa feita, um velhinho, um senhor já bem idoso, interpelou-o na porta do hotel, chamando-o de traidor da pátria diante de outras pessoas que estavam ali presentes à recepção do hotel. E ele não teve meias medidas. Esbofeteou o velho, e foi praticamente corrido de Juiz de Fora. E o seu amigo Arthur Azevedo, o dramaturgo, o escritor Arthur Azevedo, que escrevia para um jornal carioca, fez a defesa do Bilac. E o consenso final foi o seguinte: a velhice não pode abusar de suas imunidades. Ou seja, não é por ser velho. Não, o Olavo Bilac tomou essa atitude, que eu não quero discutir, porque foi uma ofensa gravíssima. O Olavo Bilac, acima de tudo, foi um grande patriota. O Olavo Bilac foi o homem que fez a campanha mais cerrada em prol do serviço militar obrigatório. Tanto assim que ele foi altamente condecorado pelas Forças Armadas brasileiras. Ele era um patriota dos quatro costados. O hino à bandeira tem a letra de Olavo Bilac. O hino à bandeira era para ser o nosso hino nacional. Foi uma época que seguiu a proclamação da República, que vários hinos foram escritos, porque estavam em busca do hino nacional, porque o que até hoje é o nosso hino nacional, com a música de Francisco Manuel da Silva, não tinha letra. A letra veio muito depois, escrita por um poetastro chamado Osório Duque Estrada. Agora, quando eu penso por que eles não escolheram o hino de Olavo Bilac e Francisco Braga, que era um grande músico, foi professor da Escola Nacional de Música, por que não escolheram? A letra do Bilac é de uma beleza extraordinária. E sem dúvida. E, aliás, eu aproveito aqui só para fazer um breve parêntese. Um dos propósitos deste curso A Língua Absolvida além de resolver as questões vernáculas, sempre ao modo de bate-papo, nessa parte do curso, depois vamos explicar a miúde isso no site do Instituto Angélico, é trazer essas curiosidades a respeito da vida dos escritores, curiosidades a respeito da própria língua, seja dos falares, seja da língua culta dos escritores, porque isso, sem dúvida nenhuma, é algo de que a grande parte da nossa juventude hoje está privada, ao ponto de perder o contato com o lastro cultural da língua. Eu acho que a nossa juventude está sendo defraudada, porque, vamos supor, mal comparando, eu vejo a nossa juventude no que diz respeito ao uso da língua, o conhecimento, o estudo, o domínio da língua materna, como a situação de uma criança que vai para um conservatório de música aprender teoria musical e a tocar um instrumento, e os professores ficam só ensinando a tocar Vem Cá Bitu no piano e pouco mais do que isso. E a grande
literatura musical que está lá para ser estudada e tocada. Ah, não, isso deixa para lá, ou então isso é elitismo. Ou seja, é uma sociedade que isso se reflete no ensino do idioma, que cada vez mais parece voltada, vou tomar de empréstimo uma expressão do escritor Julián Marías, o filósofo espanhol, que parece ter um ódio à excelência, ou seja, com certeza. parece manifestar algo, assim, uma espécie de insegurança. Sim, a excelência mudou de nome e de, mudou de conotação. O nome da excelência agora é elitismo. E enquanto excelência tem uma conotação de excelência, elitismo tem uma conotação de algo maldito que deve ser evitado. E eu acho que isso está acabando com a gente. Ou seja, isso está acabando com a nossa gente, está depauperando crescentemente as relações interpessoais. Então, assim, o propósito desse curso reitero, primeiro, quero reiterar algumas coisas. Ele é de utilidade para todos, independentemente de profissão. Todos nós precisamos nos servir da língua, da própria língua primeiro. Uma das coisas que acontece hoje e é dramática para nós é que os jovens vão aprendendo línguas estrangeiras de maneira má, porque fazem esses cursinhos que são quase uma decoreba, e não dominam os recursos básicos do seu próprio idioma. Não, então... E tem outro problema, uma pessoa que não domina os recursos básicos do próprio idioma nunca vai dominar uma língua estrangeira. Porque todos nós aprendemos uma língua estrangeira a partir do nosso idioma. A menos que seja o caso excepcional de um brasileiro, suponhamos, que é transplantado criança muito pequeno para outro país, outro meio linguístico, outro idioma. Mas um brasileiro que está no Brasil, que quer estudar outro idioma, ou mesmo que vai lá para fora estudar outro idioma, se não tiver um conhecimento básico sólido da própria língua, nunca será capaz de dominar perfeitamente o outro idioma. Agora eu lhe pergunto, você citou ainda há pouco, Pachá, alguns escritores como exemplo do escrever bem, ou seja, do uso virtuoso do idioma. A relação deles com a gramática, vou lhe fazer uma pergunta de cunho mais ou menos técnico. Há quem diga que a gramática, mesmo sendo posterior algo que é um fato, que é a própria língua, não pode abonar os grandes escritores em seus erros apenas porque são grandes escritores. Ou seja, não pode tomá-los como uma referência última das suas construções, dos seus ensinamentos. Como você vê essa relação entre a gramática, a índole da língua e a língua praticada pelos grandes? Eu vejo da seguinte maneira. Efetivamente, temos de partir como dado inicial, há uma norma da língua inferida a posteriori daquilo que já existe, que é o testemunho dos grandes escritores de como eles usaram da língua. Agora, a língua tem uma série de tendências subterrâneas, inatas, diríamos, latentes, que em geral não emergem, mas de vez em quando emergem e alteram alguma coisa. Por exemplo, a nossa tendência brasileira a muitas vezes começarmos um período com uma variação gramatical. Me dá o endereço dele. Isso em Portugal é impensável. O português dirá, dê-me o endereço dele. E é claro que há explicações para isso, explicações estas baseadas na pronúncia nossa, na maneira como nós realizamos todas as vogais, ao contrário dos portugueses contemporâneos, que têm a tendência a torná-las cada vez mais tênues quando são átonas e assim por diante. Mas, como dizia, há uma série de tendências latentes na língua, que são chamadas de deriva pelos linguistas, que frequentemente emergem. Muitas vezes a língua, por definição, evolui. A tendência da norma culta é frear, na medida do possível, essa evolução, mas essa freagem é possível até certo ponto, porque a língua está evoluindo. A língua, num certo sentido, é indomável. Indomável, exatamente. Agora, existem essas tendências, porém, como é que nós devemos encará-las? Eu vou dar um exemplo bem concreto. Nós sabemos perfeitamente que o pronome
ser não pode ser sujeito de um verbo finito. Não se pode dizer não se ouviu, como se ser fosse o sujeito, viu o verbo e o objeto direto. Isto é o que se chama um solecismo, ou seja, um erro grave de construção, um erro grave de sintaxe. Agora, como nós não temos, ou melhor dizendo, como nós perdemos em português o pronome indefinido equivalente ao, por exemplo, ao pronome on em francês, que é um pronome indefinido e sujeito, on le voit, ele é visto. Nós temos esta tendência a usar, nós quer dizer, muitos falantes do português, têm a tendência a usar o pronome se, que é um indeterminador do sujeito, como sujeito. Isto é um erro objetivo. A norma culta da língua portuguesa, ao longo de toda a sua história, não aceita. Agora, alguém dirá, mas o Lima Barreto, que é um grande escritor, faz isso o tempo todo. Faz. Mas foi uma quebra violenta da norma que... Ou seja, por ele fazer, aceita. A norma não deixou de mudar. Exatamente. Mal comparando, é aquela história de o mandorinho não faz verão. O Lima Barreto foi um grande escritor, mas não por causa disso. Talvez apesar disso. Com certeza. E apesar de ter sido um grande escritor, esta quebra violenta da sintaxe portuguesa, essa infração da sintaxe portuguesa, não fez escola. E, digo eu, graças a Deus. Ou seja, a índole da língua venceu uma prática pessoal, ou quase diria, enfim, eu não posso nem dizer que é um brasileirismo, muito embora o ritmo e a pronúncia do português do Brasil tenda a explicar uma série de fenômenos sintáticos. Mas não este. E é um caso, aliás, de que eu gostaria um dia, numa dessas nossas conversas, eu gostaria de tocar na questão, na relação entre a pronúncia e a sintaxe. A maneira como nós pronunciamos e a maneira como nós construímos as nossas frases. Agora, diga-me uma coisa, por favor, amigo. Qual o conselho que você dá a quem queira, a um falante do nosso idioma, que queira conhecer mais aprofundadamente a índole da língua? É estudar gramática apenas? É frequentar os grandes escritores? Primeiro, frequentar os grandes escritores. Foi assim que Machado de Assis se tornou Machado de Assis. Você sabe como ele se tornou Machado de Assis? No Real Gabinete Português de Leitura. No Real Gabinete Português de Leitura, na rua Luiz Camões, aqui no centro do Rio, perto da Praça Tiradentes. Machado de Assis, como creio que todos sabem, ou ainda sabem, provinha de uma família extremamente humilde. Desde cedo precisou trabalhar, ganhar a vida para ajudar no sustento da família. Foi aprendiz de tipógrafo, foi muito padeiro. Foi uma porção de coisas que não tinham nada a ver com a grande literatura. Pois bem, esse rapaz, esse adolescente, quase toda santa noite, depois do expediente, como nós diríamos hoje, ia para o Real Gabinete Português de Leitura e punha a celeira até a hora que fechava. E foi assim que ele se tornou o grande escritor que foi. Um grande escritor que foi. É claro que o talento, quase diria, a genialidade dele contou muito também, porque há uma quantidade de professores de português que conhecem todas as regras da língua e mais algumas são capazes e escrevem corretamente mal. Mas esse mal aí já não diz respeito ao cumprimento das regras gramaticais. É um passo além e é o que faz a diferença entre o escritor correto e um grande escritor. É o uso de todos os recursos expressivos da língua, de todas as possibilidades que a língua oferece. O domínio o domínio de tudo. Não é apenas o domínio da concordância e das regras de formação do plural dos nomes compostos. É tudo. Mas diga-me uma coisa, isso é uma pergunta que eu tenho certeza que muitos se fazem. É possível escrever bem sem
haver tido nenhum contato com as gramáticas, em contrapartida a essa frequência aos grandes escritores? Não, a gramática é imprescindível. A gramática é imprescindível. Eu não me considero um grande escritor, mas, enfim, pelo contrário, eu sou um sujeito que usa constantemente da língua para tudo. Escrevo muito. E até hoje eu vou olhar, não necessariamente na gramática expositiva, mas uma questão de sintaxe, por exemplo. Quais são as possibilidades que a língua me oferece aqui? Eu posso dizer isso assim, ou assado, ou de uma terceira maneira. Eu vou aos livros e leio. Os livros, eu acho que no dia que eu morrer, se alguém tiver a pachorra de examinar os meus livros, a minha biblioteca, vai ver que os livros de teóricos da linguagem estão coalhados de papelinhos enfiados. Vou começar pelos 9 volumes do Mário Barreto. Foi o mestre da sintaxe portuguesa. Para a gente dominar a língua, mesmo quando a gente já domina, a gente sempre pode ir um pouco além. Isso não é desdoro, isso eu diria que é inteligência. É não estar nunca contente com o que já tem e querer mais um pouco, no melhor sentido da expressão, compreende? Nesse sentido, isso vai ao encontro de tudo que já estamos falando desde o começo, ou seja, o aprendizado da gramática, pelo menos em suas linhas gerais, naquilo que ela tem exatamente normatividade com relação à própria índole do idioma que é anterior a ela, é fundamental. Vamos dizer assim, o primeiro passo para o sujeito libertar-se e conseguir expressar até o seu universo interior, claro. Expressar com um mínimo de clareza as coisas que vê, descrevê-las, descrever seus estados mentais. Sem isto, realmente mutila-se algo na alma que é superior. Eu tenho a impressão, e pode ser até que eu esteja enganado, porque eu estou afastado de salas de aula há bastante tempo, mas eu tenho a impressão que há muito essa tendência, hoje em dia, de minimizar o ensino, não pôr ao dispor dos estudantes a maior quantidade de dados possíveis para enriquecer o conhecimento de determinada coisa, como, por exemplo, a linguagem. E uma maneira essencial para se aprender a escrever não é apenas o básico, que é o conhecimento das regras da gramática normativa e as regras básicas da sintaxe, da concordância, da regência, etc. Porque só a partir do conhecimento que a gente tem das regras que um escritor que for um artista terá capacidade de quebrá-las. Agora, quebrá-las sempre dentro da índole da língua, dentro da deriva da língua portuguesa, não fazendo barbaridades. Agora, eu tenho a impressão que, hoje em dia, a tendência eu vou usar mal uma palavra minimalista, compreende? Como certas dietas, aquela cuisine manceur, isso eu não sei nem se ainda falam, mas há 30 anos atrás, alguns franceses espertíssimos inventaram uma cuisine manceur que punha algo quase invisível num pratinho, mandava, está aqui o primeiro prato do jantar, está aqui, o segundo não ficava atrás, entende? Nós não podemos ter essa mentalidade em relação à língua portuguesa, em relação a qualquer língua de cultura. A língua portuguesa é uma língua de imensa riqueza, é uma língua que tem uma história ininterrupta de obras literárias, desde a Alta Idade Média até hoje. Nós não temos o direito de jogar isso numa lixeira. Agora, você concorda? Acredito que não, mas eu gostaria de ouvir uma palavra a respeito disso, que não é possível filosofar em português, por exemplo? Sidney, eu não posso dizer isso com base experimental porque eu não sou filósofo. Eu nunca filosofei. Mas, se foi possível a Sêneca e a outros filosofarem em latim, que era uma língua de pastores, uma língua de gente rude, por que não será possível filosofar em português, que é uma língua filha direta do latim e herdeira também de todos os aportes eruditos vindos do grego, vindos do próprio latim, vindos de outras línguas de culturas que elas oferecem. Em princípio, eu acho
se não me engano, Blaise Pascal provavelmente diria: é possível filosofar até em baixo bretão, que não era o que se chama uma língua de cultura, era um dialeto falado algures na Bretanha por camponeses iletrados. E é possível que Blaise Pascal, que foi um dos homens mais inteligentes que já existiram no mundo, se saísse com essa, e eu acho que seria, no mínimo, uma opinião a ser levada a sério e averiguada. No mínimo. Eu aproveito assim para dizer, coisa que eu esqueci de comentar ao princípio aqui do vídeo, que o Pachá, além de dicionarista, lexicógrafo, um estudioso da língua já há muitos anos, ele esteve numa função na Academia Brasileira de Letras durante um tempo, eu agora não sei precisar o certo. 7 anos. 7 anos, e ali respondia a questões, exatamente isso que nós vamos fazer no Angélicum, a questões vernáculas, tinha ali de alguma maneira, era a batuta da língua pela Academia Brasileira de Letras para as pessoas que acorriam a ela para resolver questões cotidianas, ou seja, questões comuns. Isso me parece um importante tópico da sua biografia. Agora, não, porque para as pessoas que vão se inscrever, para que elas tenham noção, vamos dizer assim, do universo, de coisas que vamos tratar e de que não as trataremos com nenhum neófito, sim com um estudioso da língua. E reitero aqui tudo que já foi dito e o que está por dizer, na verdade, sem o estudo da língua, por meio da gramática, sem o estudo da língua por meio da frequência dos grandes escritores, ninguém, em tempo algum, conseguiu expressar-se universalmente. Ou seja, é óbvio que uma pessoa de cultura popular, uma pessoa do povo, que não teve a oportunidade de ter acesso a uma formação melhor, pode falar muito bem, verificamos isso em Portugal, falaram muito bem aqui, eu quero dizer com isto, expressar-se com clareza, e com eficiência. Agora, se trata de alguém que precisa usar da língua para tratar de coisas institucionais, de coisas atinentes à política, ou seja, juristas, políticos, escritores, Pensamento abstrato. O pensamento abstrato propriamente dito, neste caso não há como escapar do estudo. Realmente é muito difícil. É muito difícil. Seria uma espécie de milagre. Seria. Então, eu vou reiterar isso nos próximos vídeos que faremos, assim, um convite a todos. Nós vamos, esse pequeno curso, esse modesto curso, A Língua Absolvida, tem como objetivo ser um serviço prestado à população brasileira, prestado sempre a propósito, sempre com bom humor, sempre com referência a coisas pitorescas também da língua, da história dos escritores. E sempre de maneira informal, o que não quer dizer de maneira caótica. É claro que sempre haverá, da parte de quem fala, ideias normativas para que a coisa não se disperse. Mas com a mesma informalidade com que nós estamos conversando agora aqui. Você concorda, Sidney? Claro, informalidade não é ser um rufião. Não, de modo algum. A informalidade é ser quem você é, uma pessoa educada, uma pessoa que faz questão de usar bem da língua, até porque acha que isso é um dever cívico, mas uma pessoa normal, ao fim e ao cabo, não um discursador. Agora, uma curiosidade, eu imagino, tenho certeza, melhor dizendo, você lê bastante, inclusive as coisas que se publicam hoje. Nunca se escreveu tanto hoje à internet, as pessoas sentam-se diante de um computador e perpetram os seus solecismos com grande falta de consciência de culpa. Muita coisa, sim. Agora, entre os erros que se cometem hoje, mais dramáticos, há alguns de que você se lembre com particular ênfase, ou alguns que possam ser identificados como particularmente nefastos assim, para a disseminação do idioma entre nós mesmos brasileiros? Sidney, assim, eu tenho muita coisa registrada lá em casa, como material de estudo, digamos assim. Mas uma das coisas mais chocantes é perceber como se está perdendo o sentido da concordância do verbo com o sujeito. Basta você
pôr o verbo antes do sujeito, que ainda que o sujeito seja plural, o verbo vai para o singular. Mas isso o jornal traz diariamente, não é jornaleco, são jornais De grande circulação. de grande circulação, como por exemplo o Estado de São Paulo. Uma frase como, suponhamos, uma voz ativa chamada voz ativa pronominal. O correto será dizer: falam-se várias línguas. Por quê? Porque línguas é o sujeito. Várias línguas são faladas. Várias línguas são faladas. Num enunciado passivo analítico, resultaria nisso. Várias línguas são faladas ou são faladas várias línguas. Agora, basta você usar uma voz passiva pronominal com o sujeito plural, o verbo fica no singular. Aluga-se casas. O que é terrível. É terrível. Mas aí você pergunta, mas qual é o sujeito? É o ser. Mas você não pode ser sujeito de um verbo finito. É impossível. Mas é uma coisa muito corrente. Se formos levar em conta que este tipo de erro é comum, inclusive na formulação de leis, não é impossível conceber a seguinte situação. Por má redação, uma lei abre-se a um conjunto de interpretações, às vezes contraditórias entre si. É verdade. Em princípio, isso pode acontecer tranquilo. Ou seja, sem esse DNA de que estamos falando aqui, que é esse estudo básico, é difícil realmente haver uma civilização com identidade própria. Não sei se... Eu concordo inteiramente. Aí nós retornamos ao Bilac, quando ele falava da morte de uma nação. Começa pelo apodrecimento da própria língua. Então, minha gente, olha, terminamos esse primeiro vídeo, que é um vídeo de chamada, de aviso geral do que vai ser descrito com maior ênfase em breve, que isso sirva como uma chamada, que desperte o interesse nas pessoas para fazer este curso pelo Instituto Angelicum. Prometemos em breve dar o detalhamento no site do Instituto, e também por vídeos que serão divulgados no Facebook. Então, fiquemos aqui com esta citação do Olavo Bilac, feita pelo meu querido Pachá, a destruição da língua, a morte de uma nação começa sempre pela destruição do idioma. Pelo apodrecimento de sua língua. Então, não deixemos a nossa língua apodrecer. Estudemos, este é o caminho, não há outro. Grande abraço.